O vídeo de hoje é um pouquinho sobre a minha conversão. Daí, gurizada, paz de Cristo, meu nome é Débora Góes e seja bem-vindo à Santa Palavra. Já vai deixando aquele like, comenta aqui embaixo e se inscreve se tu não é inscrito ainda. Bom, hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre a minha conversão. Ela foi de uma maneira muito sutil, muito simples, mas muito extraordinária. E com isso eu gostaria de dizer: pregue de maneira simples, deixa Deus te usar. Não use a tua própria força para pregar o Evangelho. Sabe, muitas vezes tentaram me pregar o Evangelho de maneira legalista, tentaram me forçar goela abaixo e não deu certo, obviamente. Mas no ano de 2014 eu conheci 4 gurias, 4 meninas, cada uma de uma igreja diferente. Uma da Assembleia, uma do Universal, uma da Católica e outra Batista. Cada uma de uma igreja. E elas se uniram para falar de Jesus. Foi de uma maneira muito sutil. Eu até acredito que não tenha sido proposital. Talvez sim, talvez não, não sei. Mas foi de uma maneira muito sutil, assim, pelas beiradas. E eu fiz amizade com elas. Foi mais ou menos 2 anos juntas estudando. Eu já tinha 18 anos. 18 anos eu tinha quando a gente fez amizade. E a gente tava junto. Eu fiz amizade com elas. E elas foram pregando de uma maneira muito sutil, sabe? Pelas beiradas. Elas conversavam entre si sobre a palavra. E eu tava meio que junto. Mas foi de uma maneira muito leve, sabe? E eu tenho certeza que elas oravam por mim. Eu tenho certeza absoluta disso. Eu estava então no meu quarto, num dia bem de boa, deitada. Eu já estava acreditando em Deus, não da maneira como elas, né? Elas eram convertidas. Eu já acreditava que existia um Deus. Até que eu estava deitada, tranquila, de boa, e eu senti o Espírito Santo me chamando. Na época eu não sabia o que era, né? Mas o Espírito Santo me chamou. Me chamou para orar. Então eu senti aquela vontade de orar. Comecei a orar. E eu chorava, fiquei um tempão orando, chorando. E ali naquela oração eu passei a crer em Cristo. Eu passei a crer de fato no Evangelho de Cristo. E eu comecei a ficar com uma sede de Deus, comecei a orar bastante, eu queria orar sempre. E eu vivia nas nuvens. Antes de me converter, eu já tinha tentado ler a Bíblia para debochar e eu não entendia nada. Mas depois daquele momento, eu comecei a ter vontade de ler a Bíblia para conhecer mais de Deus. E eu passei a entender, porque o Espírito Santo estava comigo, me guiando. Foi algo muito incrível. Então a minha conversão foi de uma maneira muito sutil. Eu tinha entre 18 e 19 anos e foi assim. Eu comecei a orar, eu comecei a me jogar na presença de Deus. E mais ou menos em 2 anos, então, o Espírito Santo começou a me convencer, ele começou a tratar o meu caráter, começou a me tratar, sabe? E ele foi conversando comigo, foi me chamando, e entrei para uma igreja, e ele me chamou para entrar para a teologia. E ali na teologia eu comecei a aprender muito. É sério, eu aprendi muito. E ali eu comecei, então, a minha fé começou a ser solidificada, sabe? E comecei a ter vontade de fazer canal. Ali eu conheci meu noivo também. Foi algo, assim, muito incrível. Deus começou a me abençoar. Todo nesse tempo, assim, que eu tava buscando ele, que ele tava falando comigo, ele foi me entregando promessas, me entregando palavras. E a primeira promessa que ele me entregou foi que minha família iria se converter, toda ela. Isso antes de eu entrar para teologia. E na teologia, então, eu comecei a aprender mais e mais, e a minha fé ficou mais sólida. E até hoje Deus tem me entregado palavras e promessas, e tem sido incrível, muito incrível, como Deus é bom, Deus é maravilhoso. Olha como Deus é poderoso. E no começo foi tudo tão simples. Elas não pregaram
para mim de maneira legalista, foi algo bem sutil. Sabe, a gente precisa se permitir ser usado por Deus. A gente tem que parar de usar da força do nosso próprio braço, não usar do legalismo. Porque Deus, ele é poderoso, é Ele que faz as coisas, não é a gente. A gente, claro, tem que se permitir ser usado, mas não usar da nossa própria força. Deus é maravilhoso, olha tudo que Ele fez e está fazendo. Eu não vim aqui me dar como exemplo de maneira nenhuma, mas eu vim aqui mostrar esse testemunho para a gente entender que a maneira com que é pregado a palavra, a maneira com que a gente evangeliza faz diferença. Elas criaram uma amizade comigo primeiro e foi algo muito simples, foi algo assim muito incrível, sabe? Que a gente aprenda com isso. Pois Deus, ele é poderoso para fazer muito mais do que a gente pensa, do que a gente imagina, do que a gente sente. Hoje eu sei que Deus está comigo, Ele está me usando aqui nessa plataforma e também me prometeu que isso vai crescer, também prometeu que vai crescer muito, que vai chegar a muitas pessoas. E eu creio nessa promessa. Entre tantas promessas, agora não posso falar, mas uma delas é essa, de que o canal vai crescer muito para a glória dele. Amém? O que vocês acham sobre este assunto? Espero que tenha sido uma bênção na tua vida, que tenha enchido teu coração de fé, que tenha edificado a tua fé, esse testemunho, para a glória de Deus. E deixa aquele like, se tu esqueceu de deixar o like lá no comecinho, e se inscreve se tu não é inscrito ainda. Deus abençoe. Um beijão, gurizada. Até a próxima. Tchau, tchau.